Hoje eu vou falar com vocês a respeito da ansiedade, a depressão e a MELIM, é a melancolia intrafísica. Para eu falar com vocês a respeito disso, eu trouxe alguns representantes para ficar mais fácil, mais didático, tá? Então imagina que você é essa pessoa aqui. Só que a gente é um ser integral. A gente não é só corpo, a gente é corpo, mas a gente também é mente, a gente também é emoção, sentimento. Existe algo além de tudo isso, que é o que a gente chama de observador interno, mas que também pode ser centelha divina, o eu superior. Existem várias nomenclaturas, tá? Mas eu aqui nesse momento vou estar trazendo ou como observador interno ou como eu superior. Certo? Então imagina que você está aqui. Quando você está ansioso por algum motivo, é como se você quisesse controlar o teu futuro. Você quer controlar esse futuro. Você planeja alguma coisa e você quer que aquilo dê certo, que aquilo fique legal. E você quer controlar tudo que vai acontecer. Mas a gente não tem esse poder. Então a gente fica com ansiedade. Existe uma ansiedade normal, né, aquela ansiedade em que você realmente quer que as coisas aconteçam, e de uma forma melhor possível. Então você planeja, e na hora que vai acontecer, isso realmente traz um pouco de ansiedade, é natural. O problema é quando isso se torna, muito latente, quando você fica com a síndrome do pânico. Né, é quando essa ansiedade ela já virou patológica. Você quer de todo jeito controlar esse futuro, então você fica com uma ansiedade muito grande, porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas não necessariamente vai acontecer. Então, a ansiedade normal é quando você vai fazer alguma coisa, existe uma situação específica, você vai fazer uma coisa e você fica com aquela ansiedade, com aquela coisinha no estômago, com aquela coisinha na parte emocional, mas que você continua e dá conta. Já a síndrome do pânico ou ansiedade, já quando ela está patológica, não precisa ter nada externo. Simplesmente as coisas acontecem, você começa a suar, você começa a tremer, dá uma sensação de falta de ar, você pensa que vai morrer. Então, quando chega nesse nível, o ideal é você procurar um médico, um terapeuta, um psiquiatra, porque já virou patológico, tá. Mas essa ansiedade normal de que quer que as coisas deem certo, isso é controlável. Quando a gente começa a ter conhecimento da vida da gente, isso é controlável. Mas existe ainda uma outra situação com relação a isso. Imagina que você está com muita ansiedade com relação ao futuro. Você quer que as coisas deem certo, deem muito certo. E você eh, não controla. Não chega a ser uma síndrome do pânico, mas você quer fazer as coisas. E aí você quer levar o seu corpo junto com a sua mente para realizar aquilo. E aí você começa a fazer muita coisa acelerada. Sabe quando é que a gente percebe isso? Que está nessa aceleração. Por exemplo, quando a gente está dirigindo. Às vezes a gente está dirigindo de boa, tem uma certa vontade de chegar mais rápido em algum lugar, o trânsito incomoda, mas está tranquilo. Mas quando a gente está nessa ansiedade mais elevada, são aquelas pessoas que estão dirigindo e muito rápido e quer cortar todo mundo e fica reclamando porque o sinal fechou e antes do sinal abrir já está olhando o sinal do outro lado, que o sinal do outro lado já fechou, ele já vai saindo antes que o seu sinal abra. E isso aí é muito perigoso quando a gente está desse jeito. E o autoconhecimento ele traz justamente, essa reflexão, tá. Se você está dirigindo desse jeito, se você está fazendo as coisas no seu trabalho desse jeito, observa, você está indo além da sua velocidade e precisa olhar para isso, tá. E aí, não necessariamente precisa de um médico, de um psiquiatra. Isso com terapia a gente consegue olhar e dar uma regulada.
Uma outra coisa que eu preciso trazer também para vocês, eu vou falar ainda da depressão, mas um conceito que também é muito importante, é que a gente não é só isso, como eu tinha falado. A gente é esse observador interno, tá? E a gente também é nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Então, o que que acontece tanto na ansiedade quanto na depressão? Nosso corpo, ele está do aqui e agora. Nosso corpo, ele não consegue ir para frente, não consegue ficar atrás. Ele o é como se fosse o veículo, ele é o que fica no aqui e agora. Mas na ansiedade, os nossos pensamentos, eles estão lá na frente. Então a gente está pensando, planejando, querendo que as coisas aconteçam aqui nesse lugar. E aí existe uma distância entre o que a gente sonha, deseja, quer e está tentando fazer de todo jeito e o nosso corpo. Então, essa distância é que faz com que o nosso corpo reaja para que a gente fique com ansiedade. A ansiedade normal, ela está preparando o nosso corpo para isso aqui, para o que está sendo planejado. Uma ansiedade onde fica mais patológica, é, esses pensamentos eles são tão acelerados que eles fazem com que esse corpo entre em colapso, porque ele está tão acelerado que ele não consegue se conectar, é como se perdesse essa conexão, tá? E esse outro representante aqui seria o nosso eu superior, a nossa centelha divina, o nosso observador interno, é algo que está dentro da gente. E ele também precisa estar integrado. Eu vou falar mais dele quando eu for falar da MELIN, da melancolia intrafísica. Deixar ele aqui que a gente daqui a pouco volta para ele. Mas, eu trouxe esse bonequinho, né, da ansiedade, e aí eu vou mostrar para vocês que ele tem uma carinha feia. Eu chamo ele de treta, porque o que é que acontece? Quando a gente está com muitos pensamentos, com pensamentos acelerados, ele traz negatividade, pensamentos negativos, energia densa, e tudo isso vai mexer com o nosso corpo. Então, muitas vezes a gente começa com essa energia, esses pensamentos negativos, aos pouquinhos, sobre uma determinada coisa, e a gente vai dando alimento para essa energia, pensando, continuando pensando no negativo, e chega uma hora que isso trava a gente, que é quando ele vira tão denso, são pensamentos já tão densos, tão cheios de energias negativas, que faz com que o nosso corpo entre em colapso. Agora, já falei da ansiedade, tá? Agora eu vou falar da depressão. O que acontece com a depressão? A depressão, as pessoas quando estão depressivas, de fato, patologicamente, elas estão tão sem energia que elas ficam na cama, não conseguem reagir, não têm força para reagir. É é é uma energia muito baixa. Existem pessoas que estão em depressão profunda, que precisa de médico, precisa de terapia, precisa de química, né, porque o sistema bioquímico dela está todo ferrado. Então precisa realmente trazer uma medicações para que dê condição a ela de começar a reagir, tá. E o que seria a depressão? A depressão é um excesso de passado. A ansiedade é um excesso de futuro, quer controlar tudo que vem pela frente, e já a depressão é um excesso de passado. Então, é vivência de lutos, pessoas que foram embora e que deixaram ela, que ela vivia muito para essa pessoa, para esse animal, e essa pessoa some e ela perde a identidade. A profissão, né, às vezes você
é demitido, você não esperava aquela demissão, você não se preparou para aquilo ali, você se sente decepcionado, você fica sem saber o que vai acontecer, e agora você perde sua segurança financeira. E tudo isso vai baixar essa energia e faz com que você fique com esse excesso de passado. Porque você fica olhando para trás e lembrando do quanto era bom, de como era bom, do que poderia ter feito, às vezes do que era ruim, mas você fica voltado e ligado nessa situação, tá? Então, pessoas que foram embora, eh, relacionamentos que terminaram, tudo isso faz com que você fique olhando para esse passado e aí você perde energia. Existe também, do mesmo jeito que existe na ansiedade, uma ansiedade normal, natural e uma ansiedade patológica, aqui também tem. Existe uma tristeza normal, onde você pode, num determinado momento, você perdeu uma pessoa, você está vivendo um luto, uma pessoa, um animal, um relacionamento, você está vivendo aquele luto, e é legítimo você sofrer com relação a isso. Essa tristeza, isso é normal, isso é legítimo, tá? Existe um tempo, cada um tem seu tempo, mas existe um tempo natural de você sofrer aquilo ali. Mas é diferente da depressão, porque a tristeza você sofre naquele momento, mas em outro momento você sorri, você tem uma certa alegria. Já na depressão, nada traz alegria para você, nada traz um sorriso. Então, quando a pessoa está nessa de nada satisfaz, nada dá um sorriso, nada traz alegria, ninguém. Uma criança chega e ela não se anima, um animal chega e ela não se anima, ela está sempre nesse negativo, aí precisa procurar um médico. Mas se você está vivendo um luto, você chora, você está triste, você está ali, fica na cama, fica mais reservado, não quer ir para a festa, ok, se for um tempo pequeno. Mas num outro momento você consegue rir, você talvez não vá para uma festa, mas alguém chega para lhe visitar, conta uma piada, fala alguma coisa, você solta um sorriso. Isso é uma tristeza natural, onde você precisa tomar conta disso, desses pensamentos, dessa energia que você está e começar a elevar ela, mas é natural, existe um tempo do luto, tá? E existem muitos lutos que eles não são validados. Então, muitas vezes, a gente não pode sentir o luto, vivenciar o luto, porque a sociedade não valida aquilo. Isso acontece muito quando é com um animal que você perde, então, muita gente julga você, mas é só um bicho, é só um animal, você trata como filho, você trata como uma pessoa da casa e tal. Então, tem pessoas que não validam. E no trabalho também não vai validar porque você chora, porque você está triste. No trabalho você tem que estar de boa. E isso faz a pessoa sofrer ainda mais nesse luto. Quando você perde um relacionamento também, quando você se divorcia, você se separa, acaba um relacionamento. Você também, muitas vezes, as pessoas que estão ao seu redor, elas não validam esse sentimento. Então fica julgando, menina, sai dessa. Ele não valia nada, ele não prestava, vai atrás de outra pessoa, vai viver. Então a gente não valida aquele sentimento. E esse sentimento ele precisa ser validado. Ele precisa ser sentido, vivenciado, para aos poucos sair e a gente olhar para esse momento, para todo esse passado aqui e ver o que é que ficou de bom, qual é o sumo, qual é o aprendizado de tudo isso. Então, esse passado ele traz força para a gente, quando a gente olha para ele e entende que foi importante aquilo que a gente viveu, mesmo que tenha sido uma situação negativa, mas algo de positivo tem ali, algo de aprendizado tem ali, tá? Mas a gente não pode ficar aqui. Quando a gente fica aqui, a gente deixa de ter futuro e aí toda a nossa vida trava. Então, a gente precisa que o nosso corpo esteja aqui, virado para o futuro, a gente olha assim para esse passado, toma força, vê o que é que passou, o que é que aprendeu com tudo isso, recebe essa força e vira para o futuro, tá? Então,
existe a tristeza natural do luto, das situações que a gente viveu, existe a depressão e a depressão profunda, que é quando vira patológico, e aí a gente precisa realmente, tomar medicação, ir para um psiquiatra. E agora eu quero falar da Melim. Melim não é um conceito muito falado na mídia, mas que eu acho muito importante trazer, porque muitas vezes ela é confundida com a tristeza e com a depressão, mas muito mais com a tristeza, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é o nosso eu superior ou o observador interno. O que é esse observador interno? Se a gente parar para se observar nesse momento, existem os nossos pensamentos, a gente está pensando, mas existe também algo que observa esse pensamento, que vê se esse pensamento está positivo ou negativo, que consegue cortar, cancelar esse pensamento. Então, eh, esse observador interno é o que já veio sabendo o que a vida ia oferecer e o que a gente veio fazer aqui. Esse observador interno é o que a gente chama também de centelha divina, é a nossa ligação com a divindade, é a toda a nossa sabedoria ancestral, tudo que tem dentro da gente. Quando a gente vai nascer, já existe uma programação. Não está tudo definido de como vai acontecer, mas existe uma programação. E quando a gente começa a sair muito dessa programação, a gente começa a sentir isso, porque é o eu superior informando para a gente que tem algo errado, não é por aí, tem algo errado, presta atenção, volta para o teu eixo, volta para a tua essência. Então, muitas vezes, a gente sente esse vazio e a gente não sabe explicar, a gente sente essa angústia, a gente olha para toda a nossa vida e diz: "Está tudo bem, está tudo certo. Eu trabalho no que eu gosto, eu tenho um relacionamento saudável, eu tenho tudo e por que isso?". É essa melancolia intrafísica. E isso com o desenvolvimento humano a gente também pode estar observando isso. Então, o que eu trago para vocês hoje é: qual é o nosso trabalho de desenvolvedor humano? É descobrir onde você está, se você está com esse passado tão necessário, vivendo aqui nesse passado, preso nas coisas que aconteceram. Quando a gente fica dizendo: "Ah, no meu tempo era muito bom. Ai, como eu gostaria de voltar para aquele tempo. Ah, que aquele trabalho, eu queria voltar para aquele trabalho". Quando a gente está nesse mundinho do passado, a gente não tem futuro, porque se o passado é necessário, o futuro é desnecessário. Quando a gente está aqui, e aí a gente quer muito esse futuro, muito rápido, a gente só quer saber de como vai ser, quer controlar o tempo todo. Aí a gente também está desconectado dos nossos pensamentos. E quando a gente sente esse vazio, que tem tudo, mas não está satisfeito, tem algo que está faltando, existe um vazio, a gente está desconectado do eu superior. Então, nós precisamos controlar esses pensamentos, esse eu superior, quando está conectado com o nosso corpo, ele vai estar olhando para esses pensamentos e ele vai estar regulando esses pensamentos. Quanto mais você que se conecta com o eu superior, mais você consegue regular esses seus pensamentos. E mais você vai tendo controle daquilo que você quer, daquilo que você está direcionando a sua vida. E aquilo que você não tem controle, você faz o seu melhor, aquilo que você não tem controle, você solta para o universo. Mas quando você está conectado com o seu eu superior e com seus pensamentos e o seu corpo, você se integra. E você, sendo um ser o mais integrado possível, faz com que esse futuro seja muito mais próspero e abundante. Não vai deixar de ter desafios, mas você tem o autocontrole
para superar os desafios, porque os seus pensamentos, eles vão estar vibrando numa energia mais fluida, e isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais leve e fluida. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né, a questão da ansiedade é um excesso de futuro, que o corpo não vai, mas a mente está lá. A tristeza e a depressão é um excesso de passado, onde você está sempre olhando para trás, você não consegue ver futuro, porque você está sempre olhando para trás. E a melancolia intrafísica, a MELIN, é quando você está completamente desconectado do seu eu superior. Então, é isso que eu trago para vocês sobre ansiedade, depressão e MELIN, melancolia intrafísica.